Olá pessoal, tudo bom? Aqui Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB, e eu ajudo as pessoas a melhorar os seus relacionamentos em todas as áreas. E a nossa aula de hoje vai ser sobre constelação familiar. O que é esse negócio? Nós vamos destrinchar o que é constelação familiar e como é que ela pode nos ajudar na nossa vida, na vida da nossa família e nos nossos relacionamentos. Certo? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperta lá o sininho para você continuar recebendo os próximos conteúdos e nos sigam lá no Instagram e no Facebook, que a gente tem muita coisa boa aí para trazer. Valeu? Bora? Então vamos lá, pessoal. Constelação familiar. O que é esse negócio tão falado ultimamente e que tem aí uma promessa milagrosa de resolver todos os seus problemas? Só que não, tá? E só que sim. Depende. O que é então a constelação familiar? É uma filosofia aplicada que esse cara aqui, o Bert Hellinger, ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida, do seu trabalho, das suas percepções. E essa filosofia aplicada, ela se sustenta em 4 pontos importantes com o objetivo de atingir um 5º ponto. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre cada um desses pontos detalhadamente, para que você pegue esse conhecimento e use aí na sua vida, no seu dia a dia. Beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que o Bert Hellinger percebeu é que existem leis que governam as relações humanas. E quais são elas? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Ele também percebeu que existem 3 níveis de consciência, que é a consciência pessoal, a consciência arcaica e a consciência espiritual, que ele chamou de Geist. O outro ponto que ele percebeu é que a nossa vida e os nossos relacionamentos, eles se desenvolvem em 5 círculos. E quais são esses 5 círculos? O relacionamento com os pais, que é o primeiro círculo de relacionamento. O nosso relacionamento com o trabalho, com a profissão. A nossa relação amorosa, né, com o parceiro, parceira. A nossa relação com os filhos e depois a nossa relação com o todo. Eu também vou falar de cada um desses círculos ao longo desse caminho. E ele também percebeu que a questão, não somente ele, mas começou lá com o Moreno, no teatro do improviso, e depois com a Virginia Satir, que é a questão da representação, que a gente utiliza dentro das constelações familiares. O Bert Hellinger, ele aprimorou isso. Então, através da representação que é utilizada dentro das constelações familiares, a gente consegue aí perceber, por exemplo, ao que nós estamos presos dentro do nosso sistema familiar. E à medida que a gente percebe isso, a gente pode tomar um outro rumo. Porque normalmente o que dificulta a nossa vida aí dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa própria vida, o que nos atrapalha de ter sucesso profissional, o que nos adoece, tem a ver com um mau posicionamento que a gente pode estar dentro do nosso sistema familiar. Então, por meio de uma constelação, a gente consegue aí ver isso. Só que, ultimamente, a gente percebe assim que muita gente foca muito na questão da constelação em si. E fica muito preso a isso e acredita que uma constelação pode resolver toda a sua vida. E eu vou contar uma história que aconteceu sábado. Chegou um amigo meu, muito querido, que já tem aí o mesmo tempo que eu tenho de constelação familiar, né, que conhece essa abordagem, por volta de 10 a 11 anos. E a gente conversando no sábado, ele falou assim pra mim: pô, Maria, mas constelação familiar não resolve tudo? A constelação familiar existe um erro. Eu olhei para aquilo e falei: um erro na constelação familiar? A constelação familiar nunca disse que
Na verdade, a constelação familiar, ela existe limites, como toda abordagem existe limites. E aí eu falei para ele o seguinte, ó, a constelação familiar é que nem academia. Imagine, existe aquele aluno que vai lá na academia, se matricula, faz avaliação, o professor diz tudo o que ele precisa fazer. Beleza? Faz uma avaliação, vê qual é o percentual de gordura, recomenda que ele procure um nutricionista e passa lá o treino físico. Bom, se você fizer isso daqui tantas vezes na semana, você vai obter você vai alcançar tal objetivo, certo? Só que aquele aluno vai uma vez, vai duas, aí no terceiro dia já não vai, está muito dolorido, depois ele vai mais 2 dias e aí ele começa a faltar. Daí, depois de um mês, ele não aparece mais na academia. E aí, depois de muitos anos, passam-se muitos anos, e ele pode realmente dizer, não, a academia não resolve, a academia não resolve o meu problema. Claro, ele não fez aquilo que ele precisava fazer para alcançar o objetivo que ele queria. A mesma coisa é o conhecimento dessa filosofia. O que o Bert percebeu é um caminho que a gente precisa trilhar. Como ele próprio diz, constelação familiar, o conhecimento dessa abordagem, dessa filosofia é um caminho. Então existem pessoas que, assim como aquele aluno, vão lá no workshop, faz uma constelação familiar. Lá dentro da constelação familiar se mostra um retrato de uma solução. Então, assim, acontece todo o movimento, mostra a postura inicial da pessoa que está gerando aquele problema e mostra uma segunda postura, que é uma postura que ela precisa desenvolver para chegar a uma solução. Que nem o aluno na academia, né? Ele teve aquela avaliação primeira e ele precisava fazer isso para atingir aquele objetivo. Não era só o fato dele ir para a academia que o problema dele já estava solucionado. Tem muita gente que faz isso e pensa que só o fato de se matricular já vai ajudar a pessoa a ficar mais saudável, mais magra, mais sarada. Não rola. A mesma coisa a constelação. Se você vai lá e apenas faz uma constelação e depois vai embora para a sua vida e acha que os representantes ou o terapeuta ou o facilitador resolveu alguma coisa para você, realmente a constelação familiar não vai servir para nada na sua vida. Então o Bert diz o seguinte, que a constelação familiar é como uma pessoa que chega em frente ao mar e fica extasiado com o mar. Então, de repente, ela vai lá, pega um baldinho, enche o baldinho de água e vai brincar na areia. E aí, ele diz que existem as outras pessoas que realmente saem mar aberto e vão em busca de desbravar. É a mesma coisa. Então, quando você faz uma constelação, você precisa ter o conhecimento desses princípios, buscar o conhecimento desses princípios, para que realmente você tenha uma transformação na sua vida, para que você consiga mudar a sua postura interna. Tudo isso que o Bert trouxe para nós, o entendimento desses 4 pontos, é para nos levar a uma mudança de postura. Porque se eu não mudar aqui dentro, não muda nada fora. Tem uma máxima oriental que diz o seguinte, eu acho que é Confúcio que fala assim, que o que você está vivendo hoje na sua vida é o resultado do que você caminhou até aqui. E que se você quer ter uma mudança no futuro, você precisa mudar o aqui e agora. Então, realmente não é só uma coisa, não é só uma constelação. O conhecimento desses princípios vai te propiciar muitas transformações. E agora eu vou desbravar, nós vamos destrinchar o que é cada um desses 4 pontos, tá certo? Então o Bert, ao longo da sua jornada, né, ele que foi padre, ele é nascido na Alemanha, foi padre, ele atuou como
psicoterapeuta, ele estudou psicanálise, participou da terapia primal, assim, várias abordagens ele foi em busca. E a partir de todo esse caminhar, ele foi desenvolvendo o trabalho que nós temos hoje. Quem quiser conhecer mais sobre o Bert, existem 2 livros que falam especificamente dele. O primeiro é Um Lugar para os Excluídos, que é uma entrevista que ele dá para uma jornalista. E o segundo é o livro autobiográfico, é o último que ele escreveu, que é Meu Trabalho, Minha Vida. Então, assim, ele, através do seu próprio caminho, ele percebeu que existem leis que governam os relacionamentos humanos. Assim como Newton percebeu a lei da gravidade, o Einstein a lei da relatividade, ele percebeu as leis que governam as relações, que organizam as relações. E eu comparo essas leis como uma Constituição Federal, sabe? A Constituição ela existe para organizar, né, todas as leis do país. E essas 3 para organizar os relacionamentos humanos. Então, a primeira lei, não necessariamente nessa ordem que ele foi percebendo, mas ele viu que dentro de uma família, quem pertence não pode ser excluído. E por que não pode ser excluído? Porque existe uma consciência maior que toma conta para que os membros que pertencem a essa família não fiquem de fora. Então essa lei diz o seguinte, que quem pertence, pertence e não pode ser jogado para fora. Resumidamente, isso é uma síntese. E como que é que a gente pode usar essa lei na prática, né, na nossa família? Então vamos lá. Imagine que na sua família tem uma pessoa que é um alcoólatra. Pode ter uma prostituta, pode ter um assassino, pode ter um pedófilo. O que acontece dentro das famílias quando tem alguém que tem esse tipo de comportamento? Normalmente se exclui essa pessoa. Pessoas também que morreram cedo no nosso sistema, que tiveram mortes trágicas, também são pessoas que ficam meio que esquecidas, excluídas. E é exatamente por essa postura, dessa exclusão, que aquilo que aconteceu lá atrás, os comportamentos que aconteceram lá atrás, se repetem nas gerações subsequentes. E eu vou dar um exemplo. Vocês devem se lembrar do Getúlio Vargas, né? O Getúlio, ele cometeu suicídio, né? Então, o que aconteceu? Anos depois, um filho dele fez a mesma coisa. E mais alguns anos depois, um neto. Então, por que essas tragédias familiares se repetem? Porque a primeira pessoa que comete esse ato, ela fica sendo meio que julgada pelos demais. Aquele comportamento, né? Então, no momento que se julga um comportamento de alguém que comete um ato que nós não concordamos, que nós não achamos certo, nas gerações subsequentes, vem alguém olhando para essa pessoa que está excluída, sabe? Com o objetivo de quê? De trazer de volta essa pessoa, de trazer essa pessoa de volta à lembrança desse clã familiar. E daí você pode me perguntar, Maria, e como é que a gente faz para não ficar preso a esses laços de destino e ter que repetir algo tão trágico que aconteceu lá atrás? Então existe uma postura básica, que é o trabalho dessa filosofia. O objetivo dessa filosofia é fazer isso. É desenvolver uma postura interna onde a gente não julga. É uma postura interna do não julgamento. Então, quando eu concordo com o destino dessas pessoas que tiveram uma vida mais pesada, que tiveram um fim trágico, quando eu olho para elas e digo assim, bom, esse é o seu destino, eu concordo com o seu destino. Então, quando eu tenho essa postura do não julgamento, eu fico mais livre dentro desse clã familiar,
assim também como os meus descendentes. Então, a lei do pertencimento diz isso. Quem pertence, pertence e não pode ser excluído de nenhuma maneira por nenhuma razão. Compreende? Então, uma segunda lei que o Bert percebeu é a lei da ordem. E o que diz essa lei, né? Resumidamente? Que quem chega primeiro dentro de um sistema familiar tem prioridade. Quem chega depois, chegou depois e precisa respeitar aqueles que vieram antes. E como é que isso se dá na prática? Como é que a gente faz para respeitar essa lei da ordem e não violar essa lei da ordem para não sofrer as consequências dessa violação? Porque vocês sabem, se a gente violar, por exemplo, uma lei de trânsito, nós vamos ser punidos, né? Dependendo da lei, isso vai variar o valor dessa multa, digamos, dessa penalidade. A lei da ordem é a mesma coisa. Dependendo de qual seja a sua postura diante dos que vieram antes, você pode estar com a sua vida mais ferrada ou não. Entende? Porque muitas vezes a gente viola muito a lei da ordem. A gente quer estar assim num lugar muito alto, dentro desse clã familiar, e daí o que acontece? A gente não consegue cuidar da nossa própria vida. Então, assim, vou fazer algumas perguntas para vocês identificarem aí se vocês estão fora de ordem ou não. Por exemplo, se você quer cuidar da vida dos seus pais, bem, fora de ordem. Se você quer cuidar dos seus irmãos, fora de ordem. Se você quer resolver a vida de todos os seus amigos, fora de ordem. E aí são outros sintomas. Se você não consegue ter sucesso profissional e financeiro, fora de ordem, você está fora de lugar. Se você vive constantemente adoecendo, você também está fora de lugar, está fora de ordem. Você pode estar aí identificado com alguém do seu sistema, alguém lá de trás. Então, essa semana, né, eu atendi uma moça que ela tem 35 anos, ela nunca se relacionou com uma pessoa, um relacionamento amoroso, um relacionamento íntimo. Ela mora sozinha, dentro de um apartamento assim, minúsculo. E assim, a única coisa que ela consegue ainda fazer é trabalhar e se sustentar. Então, percebam que essa pessoa ela está muito reduzida. Muito reduzida. A vida dela não expande, não floresce. Então, ela trouxe uma questão, né, para a gente olhar. E o que foi que nós vimos? Que ela estava completamente fora de ordem. Com relação à mãe dela, com relação aos pais, ela queria cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar da avó. Imagine, olha onde ela estava se pondo. Ela estava se pondo no lugar da bisavó, né? Claro que a gente pode fazer um favor para a avó, se a avó precisa de alguma coisa, minha filha, vá no mercado para mim, compre isso. É claro que a gente pode fazer, ajudar a avó, mas numa postura de neta, numa postura de pequena. A gente também pode fazer alguma coisa para a mãe. Por exemplo, eu não sei mexer muito em tecnologias, né? Então, quando eu preciso, eu peço para minha filha, para as minhas filhas, né? Tem uma de 20 e uma de 14. Então, eu pergunto, filha, como é que faz isso? Então, ela vai lá, me ajuda e depois ela vaza. Mas ela faz isso na postura de filha. Ela não faz isso se sentindo melhor do que eu. Porque esse é o problema. Quando a gente quer cuidar da mãe, porque a gente acha que a mãe não é boa o bastante, porque a mãe não vai dar conta. Então, a postura dela era essa. Aí eu perguntei para ela assim, vem cá, quantos anos sua mãe tinha quando você nasceu? Aí ela, minha mãe tinha 25. Eu falei, então como é que sua mãe sobreviveu até os 25 anos? Ela, mas sempre tinha alguém para cuidar da minha mãe. Eu falei, mas não é o seu papel cuidar da sua mãe. Você tem que cuidar da sua vida. Você já observou que a sua vida está paralisada? Então, ela, aos poucos, ela foi, sabe, ela foi deixando, a ficha foi caindo e ela foi reduzindo de tamanho. Então, quando nós violamos a lei da ordem, quando a gente quer ser maior do que aqueles que vieram antes, a gente está ferrado. A nossa vida não anda, a gente não prospera. Algumas áreas da nossa vida, se não todas, ficam paralisadas. Então, a lei da ordem é assim.
Quem chegou antes e ponto. Quem chegou depois, olha para adiante e vai cuidar da própria vida, certo? Porque aí o sistema fica em ordem. Se você sentiu algum desses sintomas aí na sua vida, é importante que você observe como é que você se sente com relação aos seus pais, que é o nosso ponto de partida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mais adiante. Mas o nosso ponto de partida para a nossa postura diante das outras pessoas, das outras áreas, tem a ver com a nossa postura inicial com relação aos nossos pais, beleza? Então aqui, lei de pertencimento, já vimos. Quem pertence, pertence, não pode ser excluído, não importa qual seja o destino. Lei da ordem, quem chegou primeiro chegou, quem chegou depois não se mete. E agora a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio ela é bem interessante, porque aqui, nessas duas primeiras, são leis que a gente observa muito dentro da nossa família de origem, né? Então, pertencimento, a quem pertence à nossa família, lei da ordem. Só que a lei do equilíbrio já é uma lei que vem tratar das relações entre iguais. Então, relação de casal, são iguais, né? Por que são iguais? Porque os dois chegaram juntos na relação. Então, não existe ordem na relação do casal. É equilíbrio. Relação entre amigos, a mesma coisa também. Não existe ordem. Por quê? Porque os amigos também eles se encontram, né, na mesma hora e eles estabelecem uma relação juntos. Não existe uma relação que inicia sem que o outro saiba, né? Então, também é a lei do equilíbrio. E o que diz essa lei do equilíbrio? Resumidamente, é assim. Para que a relação continue a crescer, ela precisa ter troca. Troca em equilíbrio, com equilíbrio. E como que funciona isso, Maria? É o seguinte. Se digamos, né, eu tô casada, tenho um relacionamento. Então, o meu parceiro me presenteia com algo. Imediatamente, eu sinto uma pressão interna de devolver algo para ele. E isso é só vocês observarem dentro de vocês que vocês vão sentir isso. Então, o que o Bert Hellinger percebeu? Que é assim que funciona mesmo. Então, eu sinto essa pressão de receber algo, de devolver algo quando eu recebo algo de bom. Então, eu também faço algo de bom para o meu parceiro. E daí, o que acontece? Só que precisa ser um pouquinho a mais. E por que que precisa? Ele observou que tem esse pulo do gato, a gente oferecer um pouco a mais. Porque no momento que eu ofereço um pouco a mais, o outro também se sente pressionado a me devolver um pouco a mais. Porque se ele me desse algo e eu devolvesse a mesma coisa, ele me deu, sei lá, me deu X e eu devolvi X, pronto, ele está desobrigado comigo, né? Ou eu estou desobrigada com ele. A gente está ali no 0 a 0, beleza? Ele me deu algo, eu dei algo no mesmo tanto, então tudo certo. Só que no momento que eu dou um pouquinho a mais, aqui dentro ele tem um sensor interno que faz com que ele também me devolva um pouco a mais. Aí o que acontece? A relação cresce, a relação floresce. E isso, pessoal, não estou falando aqui só de presentes, sabe? Estou falando de cuidados, eu estou falando de atenção. É tudo isso que faz com que a relação cresça. Eu estou falando de confiança, que é o adubo de qualquer relacionamento. Então, é isso. Essa primeira parte da lei do equilíbrio, se eu recebo algo de bom, eu devolvo algo de bom, um pouco a mais. O outro devolve um pouco a mais e assim a nossa relação vai crescendo e vai florescendo. Só que essa lei do equilíbrio ela tem um segundo ponto, que é quando a gente é ferido, quando a gente troca por menos, é quando o outro nos fere. Então imagine, o meu parceiro fez algo que me feriu. E aí eu vou dar um exemplo para isso ficar bem claro. Eu já até contei essa história em lives, talvez em algum vídeo aí vocês já tenham assistido.
Talvez não, mas eu vou repetir. Um certo dia, há uns 4 anos atrás, o Jacques marcou comigo um compromisso. Era uma sexta-feira. Meu amor, hoje eu vou sair do trabalho e vou direto para casa, porque nós vamos tomar um vinho e nós vamos ficar juntos, vamos ficar namorando. E eu me aprontei internamente e também externamente para receber o meu homem. Só que aí deu a hora do danado chegar e ele não chegou. E daí a pouco ele me liga, falou assim: olha amor, é porque o meu amigo vai lançar um livro hoje e ele me convidou para ir lá no lançamento do livro. Eu falei: olha, mas você não tinha marcado comigo que vinha pra gente namorar? Aí ele falou: pois é amor, mas é porque, né, você sabe, o lançamento do livro é importante, não sei o quê. Eu não quis saber, eu fiquei puto. E aí ele falou assim: não, pega o Uber e vem pra cá. Eu falei: vou de jeito nenhum, não vou pegar Uber, não vou pra lugar nenhum. Você tá ferrado comigo. Beleza. Ele deve ter ficado lá, né, preocupado, não sei como é que ele ficou. Mas eu só sei que eu tomei uma decisão. Por quê? Eu já conhecia essa lei aqui e eu sabia que eu precisava dar o troco. E por que eu precisava dar o troco? Porque imagine, ele furou comigo. Ele ficou se sentindo culpado, certo? E eu super inocente, mega inocente. Aí o que acontece? Um culpado e um inocente, eles não se juntam, é igual água e óleo. Então toda vez, se eu não desse o troco, toda vez que eu olhasse para ele, eu ia ficar jogando aquele negócio na cara dele. Tem gente que joga coisa na cara do parceiro durante 20 anos, porque eles deram o troco. Eu falei: então você me aguarde, acabou. Até fiquei ali matutando, né? Eu falei: o que eu posso fazer para poder dar o troco e ser equivalente ao que ele me fez? Eu falei: já sei. Ele vai chegar tarde, né? Se ele for lá pro meu quarto, ele vai me acordar, então eu não quero saber. Peguei o travesseiro, o cobertor, deixei lá no sofá e tranquei a porta do nosso quarto. Pronto. Quando ele chegou, lá não sei que horas, ele já sabia que aquilo ali era o troco. Então ele não foi nem bater na porta do meu quarto, usou o banheiro social e se virou para lá. Deu 6 horas da manhã, eu acordei. E aí, o hábito, né, eu passei a mão aqui na cama, aí ele não estava, aí eu me lembrei, eu falei: tem o troco. Aí abri a porta, fui lá no sofá, ele estava dormindo. Aí eu fiquei com dó do bichinho, sabe? Catei ele e falei: vamos, amor, pra cama. E aí ele foi pra cama, tudo tranquilo, ele entendeu que aquilo ali era um troco, pra nós ficou tudo bem. Quando deu a hora de levantar, eu fui lá, preparei o nosso café da manhã e a gente tocou a nossa vida. Ninguém falou mais desse assunto. Porque é importante que quando você dá um troco, você fecha a conta e passa a régua. É igual conta de boteco. Você fechou, acabou. Se você quiser continuar vivendo, aí você vai ter que abrir uma outra conta, entendeu? Então o que aconteceu conosco foi isso. Então eu acredito que com esse exemplo fique claro que não é assim porque o outro me feriu, agora eu posso dar o troco do jeito que eu quiser. Não, o troco ele precisa ser um pouco a menos. Porque se eu firo do mesmo jeito ou um pouco a mais, o outro pode se sentir que eu não amo. E aí ele vai também se sentir motivado a fazer de novo algo que fere. E aí a relação, ao invés de crescer, como era no equilíbrio e tudo mais, a relação vai minguando. E vocês podem observar aí perto de vocês, com as pessoas que vocês conhecem. Existem casais que permanecem uma vida inteira trocando por menos. Só que isso tem sérias consequências, né? As pessoas não ficam felizes. Elas não florescem. Então, a lei do equilíbrio ela pode ser tanto para o mais quanto para o menos. Mas também existe um outro ponto nessa lei do equilíbrio. E antes de eu falar nesse outro ponto, tem algo bem importante sobre a lei do equilíbrio. Só é possível equilibrar a relação se o ferido se dispuser a fazer isso. O ferido ele precisa abrir mão da inocência, igual eu fiz, lembra? Eu podia muito bem ficar inocente e ficar jogando aquilo na cara do meu marido uma eternidade. E aí, o que acontece? Eu ia ferindo ele todo dia um tiquinho, né? Sabe? Troco a prestação. Só que aí você perde a medida.
Então, assim, só é possível o equilíbrio se aquele que foi ferido estiver disposto a abrir mão da inocência e ficar tão culpado quanto o outro. Entende? Então, tem o equilíbrio para o mais, tem o equilíbrio para o menos, mas também existe um outro ponto que eu vou falar agora, que é o seguinte: ao invés de dar o troco, você pode exigir uma compensação. Entende? Por exemplo, hoje eu na minha relação, tem 20 anos que eu estou com o Jacques, tem 12 anos que a gente conhece constelação familiar. Eu, pessoalmente, não tenho mais motivação para dar o troco, sabe? Então, assim, quando ele pisa na bola comigo, ou quando eu piso na bola com ele, porque pode ter certeza que eu também firo ele, o que a gente faz? A gente compensa. Então, eu deixei de fazer algo para ele, por exemplo, né? Então, eu percebo, poxa, eu pisei na bola com o Jacques. Então, o que eu posso fazer aqui para compensá-lo? A mesma coisa ele faz comigo. Então, é também possível que a gente exija uma compensação. Olha só, você me feriu, seu filho da mãe, sua filha da mãe, agora você precisa me compensar com isso. E aí você pede algo que seja equivalente, tá, gente? Equivalente para que não seja algo também assim exorbitante. Ah, você me feriu, então agora você tem que fazer tudo que eu quiser. Não é assim que vai funcionar, tá bom? É preciso ter bom senso aí e sentir aqui dentro o que fica bom, sabe? Porque a gente tem um sensor aqui dentro que nos diz exatamente como que a gente tem que fazer. É só a gente se conectar a ele, tá certo? Então, as 3 leis que o Bert percebeu, que é aí um dos pilares que sustentam essa filosofia da tão famosa constelação familiar. E isso daqui, gente, tem um desdobramento gigantesco, tá? Isso daqui é só uma síntese. Um outro ponto que o Bert percebeu é o seguinte, que nós temos 3 níveis de consciência, e isso é muito interessante. É algo complexo de entender, né? Quando você vai ler, vai estudar isso, mas não é tão difícil não, tá? Eu vou simplificar aqui dentro do meu entendimento também, para facilitar o entendimento de vocês. Então, o Bert percebeu que existem 3 níveis de consciência. A primeira é a consciência pessoal. Vamos entender que essa consciência é como se ela fosse assim uma bola bem pequena, sabe? É uma consciência estreita, aonde a gente está muito presa ao que a nossa família, o nosso clã acha e faz. A gente está totalmente limitado às nossas crenças, às crenças que vêm da nossa família, às crenças que vêm dos grupos que nós pertencemos, seja o grupo da igreja, seja o grupo de amigos, enfim. A nossa consciência pessoal, ela é muito limitada. É aquela que é o julgamento, sabe? Julga tudo. O certo e o errado, isso é branco, isso é preto, isso não mistura com isso. Então, quando a gente está sendo governado e regido por essa consciência pessoal, a gente fica muito estreito. E eu posso acrescentar algo que eu percebi, que essa consciência pessoal é a consciência infantil. Não impede que tenham crianças que já estejam com a consciência mais expandida e que tenham adultos que ainda estejam aí governados por essa consciência pessoal. Daquela pessoa que diz assim, não, se você não pertence à minha religião, eu não me relaciono com você, se você não pertence ao meu grupo de amizades, eu não quero saber de você. Então é assim, se você tem um comportamento diferente do que eu acho que está certo, você não faz parte, né? Eu excluo completamente essas pessoas. Então, essa é uma pessoa que está sendo governada por a consciência pessoal, uma consciência pequena, estreita. E aí ele percebeu que existe um segundo nível de consciência, que é a consciência de clã, que é a consciência, né, ou consciência arcaica, que é uma consciência maior, que é a consciência do grupo familiar. Então, quando você percebe que existe esse outro nível de consciência, quando você expande para isso, você cresce para além de você.
porque você se percebe conectado a tantos outros, sabe? Quando você entende que o seu destino está ligado ao destino de muitos outros, que você é o resultado de milhares que vieram antes de você, e que os talentos que você tem, que a vida que chegou até você, as dificuldades também, elas vêm de muitos outros, é algo que veio caminhando até chegar a você. Então a gente se percebe mais largo, a gente se percebe mais completo quando a gente toma noção dessa consciência. Então aqui fica fácil da gente respeitar essa lei do pertencimento, porque você já saiu daquele posicionamento de julgar. Ah não, esse meu tio aqui é alcoólatra, Deus me livre, eu não quero saber. Ah não, essa tia aqui, ela é uma tia que teve aí um passado, né, assim, muito duvidoso, eu não quero saber dessa tia, eu não me relaciono com ela. Então, quando você toma consciência de que cada um tem a sua essência, você expande a consciência. Então, isso é uma verdadeira expansão de consciência, quando você se vê conectada a muitos outros. Então, é maravilhoso. O outro nível de consciência que o Bert percebeu é a consciência espiritual, ou como ele chamou de Geist, né? Chama o espírito conhecedor. Então é assim, é quando você já está no nível que você se deixa conduzir. Aí é quando a sua percepção está bem apurada, a sua intuição, e aí você já enxerga que tudo está interligado, que tudo faz parte, que você é um serzinho aqui pequenininho dentro de um universo inteiro, mas que você tem a sua importância, que você faz parte do todo e que as suas ações têm um impacto também no todo. Então você começa a ficar esperto sobre aquilo que você faz. Você começa a observar a sua conexão com a natureza, com todas as pessoas. Então, assim, é quando você realmente chega num nível de expansão de consciência, aonde você se vê de uma outra forma e também vê o outro. Então, você já não mais distingue você do outro, porque você sabe que se você prejudicar o outro, você está prejudicando a si mesmo. Então, é um outro nível de consciência. Então, assim, até agora, sintetizando, nós falamos das 3 leis, que é um dos pilares que sustenta essa filosofia. Agora nós falamos sobre os 3 níveis de consciência e agora nós vamos falar sobre os círculos de relacionamentos, que também o Bert percebeu que a nossa vida, os nossos relacionamentos se desenvolvem dessa forma. Então, o primeiro círculo é a nossa relação com os nossos pais. E por que essa relação é a mais importante? Primeiro, porque os nossos pais são o portal da vida. Foi através deles e por meio deles que nós chegamos até aqui. Então isso tem muito peso, isso é muito importante. Então simplesmente a gente não tem como desconsiderar isso. Esse fato, mesmo que os pais, né, peguem o filho, a filha, dê para adoção, deixe, né, isso é muito polêmico, né, porque às vezes a gente diz assim, às vezes tem mãe que deixa o filho em frente a um prédio, ou deixa até no lixo. Então assim, mas esse primeiro gesto dela ter sido o portal da vida não pode ser desconsiderado. O que aconteceu depois aí são questões para serem trabalhadas, mas o primeiro momento é isso. Então assim, essa relação também é onde a gente é cuidado, onde a gente sofre aí os nossos primeiros traumas e frustrações e dificuldades. Então, a forma que os nossos pais se relacionam impacta muito a nossa vida e a forma que nós próprios nos relacionamos com os nossos pais e eles conosco. Então, é o primeiro círculo e é o círculo mais importante. Depois, vem o segundo círculo, que é o círculo da profissão e do trabalho.
Lá nesse primeiro círculo, aí já foi o nosso professor Décio, do IDESB, que trouxe para a gente os verbos de ação para cada círculo. Então, no primeiro círculo, ele fala que os verbos de ação são tomar e pedir. Tomar por quê? Porque não é receber. O tomar, ele é ativo. Você precisa ir lá e pegar aquilo que os seus pais têm para te oferecer. Se você se nega a pegar aquilo, aqueles recursos continuam lá, mas você acaba ficando vazio, porque você precisa ir lá tomar. E o segundo verbo é pedir, que é aquilo que você considerou que faltou, pede. Porque os pais, eles também não vêm com bola de cristal, né, para saber de tudo aquilo que a gente precisa deles. Então, quando a gente é pequeno, a gente sabe pedir, né, o que a gente precisa, a gente pede. Só que depois a gente fica grande e a gente quer alguma coisa dos nossos pais e daí a gente tem dificuldade de pedir. Então, se hoje ainda você precisa de alguma coisa do seu pai e da sua mãe e você está tendo dificuldade de pedir, você pode pedir. Só que você precisa ter uma postura de pequeno para pedir. Porque muitas vezes pedido é uma ordem, né? É uma exigência. E aí os pais não vão atender quando você vai nessa postura. Tá certo? Então, o segundo círculo é a profissão e o trabalho e a forma que você se relaciona lá com o seu papai ou sua mamãe tem um impacto sobre a forma que você vai se relacionar com a sua profissão, com o seu trabalho. Por quê? É com a mãe que a gente aprende a servir, né? E com o pai, a gente aprende a ter a determinação, a força e a coragem para seguir os nossos objetivos, né? Então, o pai é a força que leva para o mundo. Então, se eu tenho dificuldade em me relacionar com a minha mãe, eu vou ter dificuldade em servir. Eu não vou ter alegria em servir. E se eu tenho dificuldade em me relacionar com meu pai, eu tenho dificuldade de pegar os meus projetos e levar adiante, de levar para o mundo. Então, eu vou ter uma deficiência aí no meu trabalho. E se eu tenho dificuldade com os dois, então eu estou ferrado. Porque eu vou ficar meio ali que patinando no mesmo lugar. Porque eu vou ter dificuldade em servir, não vou ter alegria em servir e também não vou ter consistência, força e determinação de levar aqueles meus projetos adiante. Entende? Por que é tão importante estar bem posicionado lá diante do papai e da mamãe? Lá é essa lei da ordem aqui, entende? Então é respeitar a ordem, porque eles chegaram antes. E depois a gente vai aprofundar muito aqui nesse canal sobre o relacionamento de pai com pai e mãe, certo? Aqui é só uma introdução. E o outro círculo de relacionamento, o terceiro, é a nossa relação amorosa. Então, assim, a nossa relação com os nossos pais influencia muito a relação amorosa. Por quê? Se eu tenho alguma dificuldade lá com meu pai, algum trauma de infância, uma parte minha, você entende que fica preso lá naquele ponto? Então, assim, digamos que eu tenho um trauma de abandono que aconteceu lá por volta dos 3, 4 anos de idade. Não sei, estou aqui elucubrando, né? E daí eu cresço, aquele trauma, eu joguei ele lá para o inconsciente para eu poder seguir na vida, para eu poder conseguir sobreviver. Só que eu cresço. E aí, lá na minha relação de casal, eu tenho dificuldade de me relacionar com a outra pessoa acerca dessa questão do abandono. Se a pessoa age de uma forma que dispara em mim aquele gatilho do abandono, eu vou me sentir novamente como aquela criança de 3 anos, entende? Então, eu vou me comportar como uma criança que agora eu sou um adulto. Então, isso tem uma influência. Então, é importante a gente revisitar os nossos traumas de criança. E aí você pode me perguntar, mas como que eu vou saber, Maria? Pelos sintomas, sabe? Se você não tem consciência de que trauma aconteceu lá na infância, você pode observar os sintomas hoje na sua vida, no seu relacionamento. E através dos sintomas a gente pode encontrar a causa, tá? Então é isso. O relacionamento com os pais, a gente vai falando e vai, né, perdendo aqui o fio.
Então o relacionamento dos pais, ele tem um impacto tremendo na relação do casal por isso, porque enquanto eu não curar os meus traumas, as minhas feridas de infância, uma parte minha vai permanecer infantil. E aí, dois adultos, duas pessoas numa idade de adultos infantilizadas, o que acontece na prática? Elas não conseguem equilibrar. Sabe aquela brincadeirinha lá que eu fiz com o Jacques, de deixar ele lá no sofá para dormir? É por que a gente consegue fazer isso? Porque à medida que a gente foi conhecendo essa abordagem, essa filosofia, a gente foi amadurecendo. Não significa que hoje nós não tenhamos ainda as nossas infantilidades. Temos. Porque eu acho que a gente vai permanecer até o fim da vida, né? Sempre tem alguma coisinha pra gente olhar. Sempre tem algum trauma, alguma coisa que a gente precisa ir lá e revisitar. Mas se você está inconsciente disso, você não é capaz de equilibrar. Porque imagine, se o meu marido estivesse preso lá na ferida da rejeição, como é que ele ia se comportar? Se eu tivesse deixado, se eu deixasse lá o cobertor e o travesseiro, Ele ia bater na porta, ele ia estrebuchar, então não seria possível a gente equilibrar, entende? Então, para que haja equilíbrio, precisa ser entre duas pessoas que estejam conscientes, e que estejam aí caminhando para se tornarem verdadeiramente adultos. E aí, o próximo círculo é a nossa relação com os filhos. Imagine, Os filhos precisam de pais grandes. E o que a gente observa? Que quando a gente ainda está infantil e demandando dos nossos pais alguma coisa que a gente acha que eles não fizeram, ou que eles fizeram de um jeito que não nos agradou, aí o que acontece? Eu quero ser grande lá para os meus pais, exigentes, e para os meus filhos eu sou pequeno. Eu não tenho a força de conduzir, porque o verbo aqui... gente, só voltando. O verbo lá no terceiro círculo, no segundo círculo é servir. Na profissão, o verbo de ação é servir. No terceiro, que é a relação do casal, é trocar. E trocar com equilíbrio. Já no quarto círculo é conduzir. Então, por exemplo, os filhos. Você precisa conduzir. E você só vai ter força de conduzir os seus filhos se você for grande. No sentido de que você está no seu lugar na ordem, você está bem posicionado no sistema. Então, como que é isso? Então, para os meus pais, eu sou pequena, e para os meus filhos, eu sou grande. Isso é um sistema em ordem. Aí os meus filhos são pequenos para mim, diante de mim, e para os filhos deles lá no futuro, eles são grandes, em ordem. Quando o sistema está em desordem, é o contrário, Então, os filhos mandam nos pais, que querem ser grandes lá com os próprios pais, e aí vira uma confusão. E eu presenciei uma cena, gente, que eu fiquei chocada uma vez. A gente foi para uma confraternização numa churrascaria. E era assim, lá do trabalho, do meu marido e tudo. E aí tinha um colega dele com um filho de aproximadamente 3 anos de idade. E daí esse cara é assim, fala grosso, É o próprio super sincero, com todo mundo. Não respeitava a autoridade dos chefes, queria sempre se impor aos chefes. E daí isso também é um sintoma da relação com o próprio pai, Quando você tem dificuldade de se relacionar com o chefe, é porque o chefe é uma representação do seu pai, então você vai ter dificuldade aí, vai refletir na sua profissão. Então, esse cara lá, o menino comandando ele, sabe? O menino mandava nele assim, que eu botei a mão assim na cabeça e falei, já, meu Deus, o que essa criança vai se tornar quando ficar adulto? Um ditadorzinho, Só que assim, ele é um ditadorzinho dentro de casa, só que lá fora a vida não perdoa, sabe? Então, os filhos a gente conduz. Eu me lembro que um dia me veio uma percepção seguinte, eu sou da roça, E lá a gente via muito vaqueiro conduzindo os boi,
né? Então o vaqueiro ficava atrás e os bois iam na frente. De vez em quando os bois se espalhavam assim e queriam debandar quando tinha uma área mais ampla. E aí o vaqueiro corria a cavalo, né? Ia ataiando, né? De lá a gente chama assim, ataiar os bois. E aí o vaqueiro ia ataiando os bois para eles não saírem do caminho, porque eles precisavam chegar no objetivo. O que eu entendo? Isso é uma percepção minha, é a forma que eu vejo na minha prática com as duas filhas que eu tenho lá em casa. Que os pais são uma espécie de boiadeiro, sabe? A gente vai tangendo os nossos filhos para que eles, por um certo caminho, para que eles não se percam. Porque se a gente não estabelecer limites, né, principalmente quando eles são pequenininhos, aí na adolescência, eles vão se perder. Porque eles não sabem o que tem lá na frente, só que nós já sabemos. Então a gente pode estabelecer limites, a gente pode frustrar os nossos filhos e devemos fazer isso. Pequenas frustrações para que eles vão aprendendo a suportar isso. Porque quando eles estiverem na fase adulta, que vierem as frustrações maiores, eles vão saber lidar com isso. Eu falo para as meninas lá em casa o seguinte, ó, o meu trabalho aqui não é facilitar a vida de vocês. O meu trabalho aqui é dificultar a vida de vocês. Então, vocês precisam aprender agora aqui comigo, porque se eu não ensinar para vocês, vai ficar mais difícil lá na frente. Então, meu papel aqui é dificultar só um pouquinho. Entende? Então, assim, para que a gente tenha essa força de conduzir os filhos, para que eles não se percam, né? A gente precisa ser um vaqueiro que está antenado. E onde é que a gente aprende isso? Quando a gente está conectado lá no primeiro círculo de relacionamento. E aí, gente, independente do que os nossos pais sejam, do que eles fizeram, a gente precisa respeitar essa lei da ordem. E como é que a gente sabe que está na ordem com relação aos nossos pais? Primeiro, pelos sintomas. As pessoas que estão bem posicionadas com relação aos pais, eles estão bem profissionalmente, eles têm saúde, eles conduzem bem os filhos. Sabe, são pessoas que você olha e diz assim, poxa, essa pessoa é uma pessoa equilibrada. Você olha para essa pessoa e você sente. Ela se relaciona bem com os amigos, ela se relaciona bem com o todo. Então, se você tem algum desses sintomas aí, é preciso dar uma olhada aí, tá? E assim, uma outra coisa, que a gente sabe que está bem posicionado lá com relação aos pais e que está respeitando aqui a lei da ordem. A gente não tem críticas, a gente não tem acusação, exigências, né? Pena, nossa, ter pena dos pais, nossa, é uma coisa que é um atraso de vida, a gente não avança. E eu me lembro que eu fiz vários cursos, tá, gente? Vários, porque eu sabia que eu tinha que ir para uma postura de pequena com relação aos meus pais, se eu quisesse que a minha vida andasse. Então eu fui em busca de todos os recursos necessários. Tudo que era coisa de constelação, formação eu fiz. Passei 5 anos só lendo os livros do Bert Hellinger. Não me desse outro livro para ler que eu não ia ler. Então assim, em um desses cursos que eu fiz, teve lá um momento que uma amiga minha representou a minha mãe. Quando eu olhei para minha mãe, ela representando a minha mãe, gente, eu senti uma pena da minha mãe. Aí eu olhei para aquele sentimento, aí caiu a ficha, sabe? A minha mãe teve 9 filhos. A minha mãe teve um marido que era lá difícil, bebia, jogava, tinha outras mulheres, que é o meu pai, né? Que é outra coisa. E aí quando eu olhei que apesar de tudo isso, ela era uma mulher que fazia 1001 coisa, ficou casada com ele 55 anos, foi plena em tudo que ela fez. Eu falei, caracas, como é que eu tenho ouso? Aonde é que eu estava quando eu pensei que podia ter pena da minha mãe? Gente, eu fiquei com tanta vergonha, eu fiquei com vergonha. E a partir desse momento que eu removi a pena da minha mãe, eu comecei a enxergar a força da minha mãe. E eu comecei a ver a minha mãe de uma outra
forma. Então, assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso perceber isso. Então, é aqui, nesse círculo de relacionamento, né, para a gente conduzir os nossos filhos, nós precisamos estar bem alinhados aí com os nossos pais para a gente ter a força necessária. E se você perceber que tem algum desses sentimentos aí com relação aos seus pais, pena, acusação, exigência, julgamento, você vai removendo, você vai desistindo e você troca tudo isso por admiração, sabe? Procura alguma coisa no seu pai, na sua mãe, que você tem para admirar. E toda vez que vier aquele sentimento de culpa, de julgamento, de exigência, você vai trocando por alguma coisa que você possa admirar e agradecer. Porque se você está vivo hoje, está adulto, está crescido, é porque os seus pais fizeram o papel deles lá naquilo que eles podiam. Tá bom? E o próximo e último círculo é o círculo de relacionamento com o todo, que é aí quando a gente está sendo já conduzido por aquele terceiro nível de consciência, sabe? Essa consciência espiritual é quando você já não faz distinção entre você e o outro. É quando você se engaja aí em causas sociais, quando você já tem essa postura de ajudar verdadeiramente as pessoas e de estar mais livre do julgamento. E o verbo de ação desse último círculo é fluir. Então é como o rio que flui, né? Ele vai chegar ao mar. Então quando a gente está sendo conduzido aí por essa força maior, as coisas realmente acontecem. Eu acredito que seja aquela postura que na física quântica diz que a gente é capaz de co-criar a nossa realidade. Então, que a gente traça os nossos objetivos e a gente alcança, porque realmente a gente está numa postura onde a gente percebe aquilo que é essencial, onde eu não estou mais sendo movida pelo meu umbigo, né? Onde eu estou sendo movida sempre em direção ao outro, porque todo o nosso servir, todo o nosso trabalho, toda a nossa vida se resume em servir ao outro. E então, recapitulando, né? Os 3 pilares importantes que eu já falei que sustentam essa filosofia, que é o conhecimento das 3 leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, o conhecimento dos 3 níveis de consciência, consciência pessoal, coletiva e espiritual, e os 5 círculos de relacionamento. Relacionamento com os pais, com a profissão, com o parceiro, com os filhos e o relacionamento com o todo. E existe ainda um 4º ponto que é muito importante, que são as representações. Quando a gente vai para um workshop, por exemplo, um evento de constelação familiar, que a gente leva uma questão para trabalhar, uma dificuldade, um sintoma, existe um fenômeno da representação. E o que é esse fenômeno da representação? É que pessoas, né, que são convidadas para representar membros da nossa família. E essas pessoas que vão representar, elas não conhecem os membros da nossa família, elas não sabem nada da história e mesmo assim elas conseguem ter o sentimento daquela pessoa que elas estão representando. E daí, a partir disso, o que está oculto pode vir à luz. E daí é por isso que quando a gente vai no workshop e traz uma questão para trabalhar, mostra qual que é a postura que a gente está, que está gerando aquele sintoma, aquela dificuldade, e mostra qual que é a postura de solução. Então, imagine, essa postura atual que está gerando esse problema é essa. Só que eu preciso caminhar daqui até aqui para poder atingir um resultado diferente, entende? Então, esse é um outro ponto importantíssimo que faz parte aí dessa filosofia. E tudo isso que eu falei aqui para vocês, pessoal, esses 4 pontos, é para nos ajudar a nos percebermos, a nos conhecermos e mudarmos a nossa postura. Porque é só por meio
da mudança da nossa postura é que a gente pode ter resultados diferentes daquilo que a gente está tendo até agora. E não se enganem, porque esse caminho ninguém vai poder fazer por você. É só você mesmo. Os terapeutas vão ajudar você a perceber e apontar qual é o próximo passo. Mas quem vai percorrer o caminho é a Vossa Majestade, sou eu, é cada um de nós. Tá certo? Então observe aí na sua vida o que você precisa mudar. Qual que é a postura e com relação a quem você precisa mudar para que você possa aí fluir pela vida. Tá bom? E eu fico por aqui na aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você ama. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e nos siga aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e canal do Telegram. Escola de Constelação Familiar BSB. Até a próxima!